Indústrias e trabalhadores estão aderindo ao programa de proteção ao emprego. Mesmo assim, hoje mais uma montadora anunciou demissões em São Paulo. Os funcionários da Ford em São Bernardo do Campo entraram em greve para tentar reverter 200 demissões. Em nota, a empresa informou que está se adequando ao momento de redução na venda de veículos. Desde o início do ano, as montadoras de automóveis já demitiram mais de 10 mil empregados. A crise no setor atinge também as indústrias de autopeças. Nando está na mesma empresa há 11 anos e nunca viu um período tão difícil. A produção caiu 50%. Começou a gente ficar dias em casa para pagar depois e foi só piorando ao longo do tempo. A fábrica funcionava em 3 turnos, mas em março suspendeu um dos períodos e começou a fazer um ajuste. Durante o ano, dispensou 70 funcionários e, para evitar novas demissões, foi uma das primeiras indústrias que aderiram ao programa de proteção ao emprego do governo federal. A empresa e os metalúrgicos fecharam um acordo para reduzir em 15% a jornada e os salários por 3 meses. Para este economista, é uma boa alternativa durante a crise. Além do dinheiro da indenização, você não perdeu o investimento em capital humano, eu acho que para isso o programa oferece um horizonte de preservação desse investimento. O salário é um pouco menor, mas agora o William está mais tranquilo. E agora, bola para frente. O Senado derrubou, mas os deputados voltaram com o financiamento empresarial no texto aprovado da reforma política, que segue agora para a sanção presidencial. Mas o assunto ainda terá desdobramento no Supremo Tribunal Federal na semana que vem. O projeto da reforma política determina que o processo eleitoral dure agora 45 dias, metade do que era antes. Mas a principal modificação feita no Senado foi derrubada aqui na Câmara, a que proibia o financiamento privado de campanha. Os deputados aprovaram que cada empresa poderá doar até 20 milhões de reais. Partidos como o PT, PPS e PCdoB até que tentaram manter a alteração dos senadores porque acreditam que o processo eleitoral ficaria mais transparente sem o dinheiro de empresas bancando candidatos. Já o PSDB votou a favor da doação de empresas para as campanhas. O partido considera que financiamento público incentiva a prática do Caixa 2. Após o financiamento de campanha, vem um governo que às vezes não tem esse compromisso com a legalidade e acaba tendo uma relação promíscua. Depois de 1 ano e meio, a discussão do financiamento também será retomada no STF na semana que vem. É que o ministro Gilmar Mendes tinha pedido vista do processo durante o julgamento de uma ação que pede o fim das doações empresariais. Pode ser que a votação que a Câmara fez ontem, tentando legalizar a doação de empresas para campanhas, caia na semana que vem com o julgamento da inconstitucionalidade dessa doação pelo Supremo Tribunal Federal. O lobista apontado como operador do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras fechou acordo de delação premiada. A expectativa é que ele revele novos nomes de políticos envolvidos nos desvios na estatal. Depois de 9 meses na prisão, Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano, decidiu contar o que sabe. O lobista é apontado como responsável por cobrar e distribuir propinas de contratos da Petrobras para políticos do PMDB. Ele já está prestando depoimentos na sede da Polícia Federal em Curitiba e revelando detalhes de 8 operações ilegais envolvendo a companhia. Uma delas é um contrato milionário de aluguel de navios-sonda usados na África e no Golfo do México. Segundo as investigações, Baiano teria lucrado 5 milhões de dólares com o negócio e intermediado o repasse de outros 5 milhões para o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Hoje, o juiz Sérgio Moro ouviu o ex-deputado federal Luiz Argolo, que está preso desde abril. Ele confirmou que tinha relações com o doleiro Alberto Youssef, um dos principais operadores da corrupção na Petrobras. Veja a seguir, tufão provoca enchentes e deslizamentos no Japão. E também na nossa série especial, as vítimas do tabaco que superaram o câncer e a perda da voz e formaram um coral que incentiva fumantes a deixar a dependência. O Jornal da Record está de volta agora com as notícias internacionais no Giro dos Correspondentes.
corrida eleitoral americana, Bernie Sanders passa Hillary Clinton em pesquisa de intenção de votos. Esta é a primeira vez que o senador socialista vence a ex-secretária de Estado desde o início da campanha eleitoral. Os dois disputam a indicação democrata à presidência. Entre os republicanos, Donald Trump aparece na frente. Passagem de tufão arrasa cidades japonesas. Cíntia Godoy. O fenômeno trouxe tempestades ao leste e centro do país e a previsão é de mais chuva nas próximas horas. Os japoneses viveram momentos dramáticos. Casas foram levadas pela correnteza e moradores tiveram que esperar por socorro nos telhados. Mais de 170 mil pessoas tiveram que deixar as residências. Já há registro de uma morte e 12 desaparecidos. O comitê propõe mudanças drásticas na FIFA. Theo Taveira. O responsável pela auditoria, Domênico Scala, justificou que só a troca do presidente não é capaz de resgatar a credibilidade da instituição. O plano sugere a divulgação dos salários dos dirigentes e critérios mais rigorosos para a escolha deles. Cargos da presidência e diretoria teriam limite de 3 mandatos seguidos. 7 cartolas da entidade foram presos num grande escândalo de corrupção em maio. Agrotóxicos, nicotina e trabalho no campo. É esse o ambiente perigoso a que estão expostas crianças de famílias que vivem do tabaco no sul do Brasil. Na reportagem especial de hoje, o Jornal da Record revela que o tabaco faz vítimas da lavoura aos consumidores. São doenças fatais, o que comprometem uma vida inteira. O mundo dos fumicultores, na fantasia da indústria. Os vídeos são do Sinditabaco, que representa as empresas. Agricultores protegidos, em casas confortáveis, famílias sorridentes, crianças livres de qualquer doença. Mas fora da propaganda, as denúncias de trabalho infantil na cultura do tabaco são uma realidade cruel. Nos Estados Unidos, as vítimas são filhos de imigrantes ilegais. No Brasil, filhos dos próprios fumicultores. Estas fotos foram feitas pelo Ministério Público do Trabalho no interior do Paraná. Mostram um crime: menores trabalhando com o tabaco, sujeitos à contaminação por agrotóxicos e nicotina. O Sinditabaco se defende. O setor tabaco, cadeia produtiva do tabaco, foi pioneiro nesse tema do não uso de mão de obra infantil nas lavouras de tabaco. E nós tivemos por um bom período de tempo, primeiro um trabalho de grande conscientização dos produtores em relação ao tema. Mas o Ministério Público diz que a indústria paga tão pouco aos agricultores que os pais se veem obrigados a usar os próprios filhos na produção. É exigido pelo contrato uma produtividade que não basta só o trabalho do adulto dono da propriedade. Ele necessariamente vai ter que envolver todos os demais integrantes da família. E o valor que é pago por esse produto, ele não é suficiente para que esse proprietário ele contrate adultos. A indústria do cigarro batalha contra qualquer restrição legal ao produto. Usa o argumento de que causaria prejuízo às 200 mil famílias brasileiras que vivem do tabaco. Mas um levantamento do Departamento de Estudos Rurais mostra que o agricultor fica com a menor fatia da renda do tabaco, apenas 6%. A indústria alega que contribui com a economia brasileira. Além dos empregos, são 6 bilhões de reais por ano em impostos. Parece muito, mas o que o Sistema Público de Saúde gasta por ano com apenas 15 das 50 doenças associadas ao cigarro é 3,5 vezes mais que isso. As doenças começam no campo, com as crianças. Na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul, sede das maiores fumageiras,
10% dos casos de intoxicação por nicotina ocorreram em menores de idade. Nas pequenas propriedades, mesmo crianças que não trabalham no plantio correm risco por causa dos agrotóxicos aplicados nas lavouras que ficam bem ao lado das casas. O ar também ele desloca partículas minúsculas de agrotóxico e podem levar para dentro da casa. Tem alguns agrotóxicos que recomendam 800 metros de distância de moradias, de escolas, de ruas, de igreja. Um estudo feito com 34 crianças que trabalhavam na lavoura do tabaco descobriu alterações renais e da glândula tireoide. Elas também tinham sinais de hiperatividade e depressão, apesar de terem entre 7 e 12 anos de idade. Além disso, neurotoxinas que existem tanto na nicotina quanto nos venenos provocaram dificuldades na escola. Elas não conseguiam se alfabetizar na idade correta. Algumas depois até hoje já conseguiram, mas foram conseguir assim, se alfabetizar com 10 anos. O estudo encontrou um quadro de desequilíbrio familiar que pode ter relação com um ambiente altamente tóxico. A desestrutura familiar seria assim, primeiro, família em que o pai se suicidou na mesa de refeição com um tiro na frente das crianças. Família em que as crianças dormiam em quartos onde ficava guardado o fumo. Pai com doença mental que as crianças e a esposa tinham que dormir chaveados porque à noite ele saía, queria surrar e queria agredir as pessoas. A luta na casa desta mulher também é contra uma doença que veio do tabaco. Gilvânia já não pode contar com o marido para ajudar na lavoura. Ele sofre de câncer sob a língua. Fumava 2 maços de cigarro por dia, além de lidar com a nicotina do tabaco e com os agrotóxicos. Você acha que o veneno pode ser uma das causas do que aconteceu com o seu marido? Olha, tudo indica que sim, né? Porque que nem de outro trabalhar, a gente tem que trabalhar, né? Mas assim, eu gosto de trabalhar no fumo. O problema é essas venenonas, né? É que nem umas gotinhas de água, né? Vai pingando e pingando e vai fazendo mal para a pessoa, né? Na família de Mário, as doenças foram surgindo devagar. O pai sofre de um mal no pâncreas, que atribui a um agrotóxico recomendado pela indústria. Mário nos mostra o barracão onde guarda os produtos químicos usados do plantio à colheita do tabaco. Esses aqui são um dos venenos que a gente trabalha e tem mais ainda. Contando ali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só aí tem 8. 8, ainda falta mais uns 3 ainda para chegar. Ele atribui a morte da mãe, 4 anos atrás, ao envenenamento. Esse câncer deu primeiro da mama nela em 2000 e depois deu outro de laringe. Está absolutamente descontrolada a situação. As pessoas estão usando muito agrotóxico. Por que está aumentando tanto câncer? Por que está aumentando tanta alergia? Por que está aumentando tanto problema de imunidade? Por que as pessoas têm tanto problema psiquiátrico? Na imagem, vendida pela indústria em seus vídeos, a estufa de secagem do fumo é moderna, parece algo inofensivo. Mas na vida real dos pequenos fumicultores é bem diferente. Depois da colheita, a mãe de Mário passava dias inteiros ajudando na seleção do fumo. É como se estivesse fumando aquele pó, aquilo ali tudo. E aí veio surgir um câncer de laringe junto a ela. E ela fumava muito? Nunca fumou uma carteira de cigarro. Longe da lavoura e do Rio Grande do Sul, 15 anos depois de ter parado de fumar, Ricardo descobriu que tinha câncer de laringe. Quem o vê com a mulher caminhando pelas ruas de Santos não imagina o baque que foi perder a própria voz. Eu não saía, porque eu sentava no restaurante e eu não podia conversar.
as pessoas não me entendiam. Porque se eu soltar isso aqui... Entendo. Isso aqui é uma válvula que eu coloquei há 5 anos. Aí eu ganhei uma outra vida. Então isso é muito... Você olha pro pai hoje ainda emocionada, né? Não, com certeza. Sofreu junto. Todo mundo, né? A família toda sofre. Mas é um exemplo de superação. É. Essa filhona deve ter te dado muita força, né? Bastante. Ela era minha voz, meu olho, meu tudo. Eu de costa pra ela falava, ela entendia. De tanta sintonia que a gente tinha. Depois de ficar 7 anos sem sair de casa, Ricardo encontrou neste grupo um alívio para a depressão. São todos vítimas do cigarro. Tiveram de retirar a laringe por causa do câncer. Fumei por 40 anos, mais ou menos. 45, na verdade. Quando a gente está fumando, porque eu também fui fumante, a gente imagina que nunca vai acontecer com a gente, né? Imagina que não. Quando me diziam, olha, o cigarro vai te fazer mal. Testemunhas de que pode demorar muito, mas o cigarro, afinal, cobra a conta. Acordava com cigarro na boca, não tinha jeito. É mesmo? De manhã, lendo no jornal, tomava meio maço. E uma garrafa de café. Nesse caso todo de vida, eu tive, nesse intervalo, eu tive um infarto, um AVC, fiquei 12 dias em coma. Depois de 1 ano e meio, apareceu o câncer na garganta. O senhor começou cedo? O que fumar, comecei com 12 anos. Eles agora se dedicam a convencer os fumantes que encontram a enfrentar a dependência. Eu, pelo menos, uns 2 ou 3 eu consegui fazer parar. Qual o argumento que você usa? É atraso de vida. Isso aqui foi o fumo causou. A coordenadora do grupo do Hospital AC Camargo é fonoaudióloga. Psicologicamente, a voz é a nossa identidade, né? Ela está associada com a nossa personalidade, com expressão de emoções. Então, é uma perda simbólica muito grande também. E mesmo quando eles recuperam a voz, muitos sofrem porque aquela voz não é a voz deles. Aqui, o reencontro com a própria voz é através da música. Um coral diferente que viaja o Brasil para levar sua mensagem de superação, que surpreende e emociona por onde passa. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Você pode rever na íntegra essa edição no R7 Play. Fique agora com o Gugu e a história de um cobrador de ônibus que tem voz de cantor e que vai realizar um sonho ao lado da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite e até amanhã.